com a professora Virgínia Moreira, professora que é psicoterapeuta, com mais de 40 anos de experiência, professora titular do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade de Fortaleza, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em antropologia médica pela Harvard Medical School e coordenadora do laboratório, coordenadora e fundadora, né, do laboratório de psicopatologia e clínica humanista fenomenológica da Unifor, o Afeto. Professora Virgínia, bem-vinda à nossa manhã aqui, à nossa comemoração do centenário, e te passo a palavra. Bom dia, Flávio, bom dia a todos, né? Eu queria iniciar falando da minha alegria, né? É uma honra poder estar participando dessa mesa com o Guilherme e a Daniela. Guilherme, sempre muito bom te ouvir, sempre aprendo, né? Na verdade, como você bem colocou, né? Um centenário é algo realmente a ser celebrado, né? E estar aqui com vocês hoje, eu acho que que faz parte dessa celebração e é muito significativo para mim, né? Estar aqui, tá? Eu pensei, né, quando o Fábio entrou em contato comigo para falar, né, aqui com vocês hoje, nesses 20 minutos, né, em torno de 20 minutos nessa mesa, de falar um pouco dos meus 40 anos, né, de contribuição nessa área, né? Porque exatamente esse ano eu estou completando aí 4 décadas, né, de trabalho como psicoterapeuta, como pesquisadora nessa área. Desses anos, 20 anos foi como coordenadora do Afeto, justamente, que celebra esse ano 20 anos, né? Então, como eu sabia que o Guilherme ia falar uma coisa mais geral, eu trouxe uma coisa mais específica relativo à nossa contribuição aí como grupo de pesquisa aqui no Brasil, tá? E aí, quando eu pensei qual seria a contribuição mais específica que eu acredito que nesses anos eu tenha podido trazer, é a questão do método, né? De um método clínico que, no caso, foi aplicado, eu venho aplicando ainda, né, nas pesquisas em psicopatologia fenomenológica e, mais recentemente, em psicoterapia, e que eu utilizo também esse método na minha prática clínica em consultório, que atualmente eu estou muito mais, né, nessa prática clínica em consultório, e eu me dou conta que, ao longo desse ano, o meu lado psicoterapeuta está mais vivo do que nunca, né? E tenho refletido sobre algumas questões em relação à psicoterapia, né? Então, assim, inicialmente, né, falar um pouco da pesquisa em psicopatologia fenomenológica, né, e contar um pouco dessa história para vocês, né, da minha história. Essas pesquisas eu iniciei nos anos 1997, por aí, mais ou menos, 98, por aí. Nessa época eu era professora pesquisadora da USACH, Universidade de Santiago de Chile, e aí foi que eu desenvolvi o meu primeiro projeto de pesquisa transcultural sobre a esquizofrenia, tá? Era um projeto onde a gente fazia entrevistas fenomenológicas no Brasil e no Chile, e nesse período eu tive a honra, né, de trabalhar com o professor Otto Dor, que foi quem me abriu as portas do Hospital Psiquiátrico de Santiago, e nós tínhamos um grupo de pesquisas onde eu tinha minhas estagiárias de psicologia e os residentes que trabalhavam com o professor Otto, né? Em seguida, eu desenvolvi um projeto de pesquisa também transcultural sobre a depressão. Foi meu projeto de pós-doutorado, né, lá na Universidade de Harvard. E aí, nesse projeto, também fazendo entrevistas fenomenológicas no Brasil, no Chile e nos Estados Unidos. Uma amostra bem maior, tá? A minha ideia era justamente tentar compreender a experiência vivida nesses transtornos, tendo em vista aspectos culturais que poderiam ser similares ou diferentes, né? Esses trabalhos foram publicados em artigos, alguns em capítulos de livro, e estão disponíveis aí, né? Nessas pesquisas, né, eu desenvolvi um método, tá,
que tinha como base primeira, né, a compreensão fenomenológica inspirada na fenomenologia do Merleau-Ponty. Tá? Na verdade, na época, existia, eu tive acesso, né, ao método proposto pelo Amadeu Georgi, mas eu reformulei esse método do Georgi a partir de uma inspiração merleau-pontiana, que é meu fundamento, né, no trabalho clínico ao longo desses anos, né, sempre inspirado na fenomenologia filosófica do Merleau-Ponty. Então, nessas pesquisas, o método era, primeiro, o encontro, né, com o sujeito colaborador, né, o entrevistado, a transcrição do texto nativo, em seguida, né, essas entrevistas eram gravadas, a divisão em movimentos, depois trabalhar os temas e categorias emergentes, e aí eu introduzi essa etapa de sair do parênteses, né, que é a partir da minha compreensão como pesquisador mundano, né, eu sempre tenho uma hipótese, né, eu sempre discuti com colegas pesquisadores que dizem que o fenomenólogo não tem hipótese. Eu entendo hipótese como desconfiança, e como eu estou inserida no mundo, né, alguma coisa eu devo imaginar ou pensar, né, e quando isso é muito pouco óbvio, digamos assim, a gente faz um estudo mais exploratório. Né. Esse método, ele foi utilizado ao longo desses últimos 20 anos no afeto, muitas vezes, né, em muitas pesquisas de mestrado, né, e, inclusive, foi o método que o professor Lucas Bloch utilizou na tese de doutorado dele sobre compulsão, que ele defendeu na Université Paris 7, né, e que, na época, o professor Jean Audin, né, nosso amigo querido, ele foi participante, né, dessa banca, e um dos comentários dele sobre a tese do Lucas foi justamente sobre o método, né, enaltecendo a organização do método e também a contribuição nossa como grupo de estar trabalhando uma fenomenologia das neuroses, né, que, segundo ele, a tradição é a fenomenologia das psicoses, né, que é o título, inclusive, do livro do Arthur Tatossian, que saiu em 2006 no Brasil, que eu traduzi juntamente com um colega, o Célio Freire. E aí, mais especificamente, artigos sobre esse método, né, o primeiro eu publiquei em 2004, um outro em 2016, e alguns capítulos de livro sobre o método de pesquisa, né. Nos últimos anos, essas pesquisas, né, em psicopatologia fenomenológica, e aí trabalhando vários transtornos, né, psicopatológicos, a esquizofrenia, né, foi um dos projetos grandes, mas também pesquisamos autismo, TOC, né, TDAH, né, foi uma dissertação de mestrado que, inclusive, o Guilherme participou da banca, né, muitas parcerias, né, ao longo desses anos. Nos últimos anos, nós tentamos dar um passo adiante na pesquisa em psicopatologia fenomenológica, desenvolvendo um método mais clínico, né, que é um método que propõe estudos longitudinais através do que a gente está chamando de encontros clínicos, né, e que para trabalhar, né, para compreender o fenômeno psicopatológico nos transtornos mais graves, né, tem se mostrado muito mais rico, né. Então, o pesquisador, né, ele encontra, né, com o participante da pesquisa ao longo de 2 meses, 3 meses, um semestre, né, os encontros que forem possíveis, tá? E aí a gente chama esse encontro de um encontro clínico, né? Depois disso, a gente escreve, né, o relato descritivo desse encontro, buscando compreender, né? E aí a gente também faz esses encontros clínicos com a família, né? E aí são menos frequentes esses encontros, né, com a família, mas o encontro com a família é também importante para colher, né, essas informações, né, que como pesquisador estamos aí buscando para compreender melhor a experiência vivida dessas pessoas, né. Como exemplo desses trabalhos, né, temos aí a tese da Juliana Pita, né, que foi publicada
um capítulo no livro Existential Therapy, da Routledge, a tese também da Camila Souza, sobre ansiedade, né? O professor Guilherme participou de ambas as bancas, tá? E os artigos com a Camila estão aí em andamento para serem publicados. E, atualmente, a gente tem, eu estou orientando a tese da Juliana Lima, que está, nesse momento, na parte de campo, realizando encontros clínicos com pacientes portadores de transtorno bipolar ou de esquizofrenia. Ela está estudando a mania, né, nesses dois diagnósticos, tá? E aí, em breve, espero que a gente tenha aí mais informações, né? Então, assim, a grosso modo, tentando falar de uma forma bem resumida, seria essa contribuição aí, né, mais específica do método clínico na pesquisa em psicopatologia fenomenológica. E aí eu queria passar para o próximo ponto, que seria a questão da psicoterapia, né, que ao longo desses anos todos, na verdade, ser pesquisadora em psicopatologia fenomenológica enriqueceu muito a minha prática clínica como psicoterapeuta, né, e como supervisora clínica em psicoterapia, tá? A questão da psicoterapia, ela é antiga, né? O próprio Binswanger, né, que foi quem fundou a psicopatologia fenomenológica, né? Ele tem dois textos que eu considero preciosos, um de 1935 e outro de 1958, sobre a psicoterapia, já. Eles estão publicados no livro Introdução à Análise Existencial, que, se eu não me engano, não tem em português ainda, né? A minha versão é em francês. No caso aí da minha história, né, a minha formação inicial foi em psicologia humanista, tá? Eu fiz formação nos anos 80, em 1985, quando o Carl Rogers esteve no Brasil, eu participei de um grande workshop de 10 dias com ele e fiz supervisão clínica com ele lá, né? A minha formação foi com John Wood e a Raquel Rosenberg, na época, né? Nessa época, inclusive, foi anterior aos meus estudos de fenomenologia, né? Que eu já iniciei depois no doutorado. E aí, ao longo desses anos, eu considero que a gente vem fazendo o que eu chamo de um desenvolvimento fenomenológico da teoria do Carl Rogers no campo da psicoterapia, né, da clínica. Carl Rogers foi pioneiro como pesquisador em psicoterapia, né, nos Estados Unidos, nesses anos 40, 50. O primeiro que quis gravar sessões, né? Só que, na época, ele não usava o método fenomenológico e, naquela época, para ser considerado ciência, tinha que ter estatística, medir, né? E aí eu costumo brincar, né? Eu digo, se o Rogers tivesse nascido hoje, ele com certeza ia usar um método fenomenológico e não abriria mão da psicopatologia fenomenológica, tá? E aí, então, a forma como eu venho trabalhando, né, e desenvolvendo o meu método clínico na psicoterapia, tem fundamento um tripé, né, teórico, digamos assim, né? A base epistemológica é a teoria filosófica do Maurice Merleau-Ponty, a teoria de Rogers em relação à psicoterapia, a teoria como um todo, né, mas com algumas críticas, né, que eu fiz à teoria dele, justamente a partir da filosofia de Merleau-Ponty, e a psicopatologia fenomenológica, né? Então, esse é o tripé teórico, né, que embasa o meu trabalho, né? Em relação à teoria humanista do Rogers, né, as atitudes facilitadoras que ele propõe são fundamentais, tá? Embora ao longo dos anos eu também venho desenvolvendo com os alunos, né, uma interpretação que faça mais sentido, porque existem várias interpretações, né, de uma determinada teoria. Tá? Então, as atitudes facilitadoras do Rogers, aceitação positiva incondicional, né, que nós entendemos muito como o respeito ao humano, né, não se trata de aceitar tudo, né, e na medida que eu me posiciono nesse mundo do ponto de vista político, né, mas esse respeito ao humano, tá? A outra atitude facilitadora do Rogers, que me parece fundamental para nós, é a autenticidade ou congruência, que nós entendemos como presença, né? Eu costumo dizer, né, para os alunos, não se trata de ser autêntico, não é você falar de você para o teu paciente, né?
é a questão da presença, né, na sessão, na vida dessa pessoa que está realizando psicoterapia com você. Né. E a compreensão empática, né, que é a base, né, do nosso trabalho, e que o Rogers já desenvolveu bastante bem, embora a empatia é um termo, é uma noção que foi muito trabalhada na fenomenologia, né, desde os seus estudos aí da Edith Stein, né. Então, mas do ponto de vista da psicologia clínica, da psicoterapia, o Rogers ele tem algumas definições bem interessantes, né, do termo empatia. Tá? E aí, a partir dessas, tendo como base aí essas atitudes facilitadoras, eu costumo dizer que o Rogers ele fala do óbvio, né? Eu gosto da teoria dele, e eu fui muito rebelde nos anos aí da minha tese de doutorado, que foi o estudo crítico da teoria do Rogers, meu mestrado também, né? Mas as coisas básicas que ele diz, né, para compreender o outro, de acolhimento desse outro, elas são fundamentais para que a gente consiga estabelecer um vínculo terapêutico e um processo psicoterapêutico possa caminhar. Né? Então, nesse meu trabalho, nessa época que eu era humanista, né, e ainda sou, mas que era só humanista, digamos assim, eu sentia muita falta de mais fundamento para trabalhar, né? E ao longo dos anos eu venho desenvolvendo essa dimensão fenomenológica, então, do trabalho em psicoterapia, e publiquei em 2009, depois de 2017, na segunda edição, o livro Clínica Humanista Fenomenológica, e lá tem um capítulo sobre intervenção fenomenológica em psicoterapia com base na filosofia de Merleau-Ponty. Tá? Antes disso, eu tinha já trabalhado, na época saiu alguma coisa em espanhol, mas nesse livro sai de uma forma mais elaborada, né? Essa proposta dessas intervenções fenomenológicas. Tá? Então, resumindo, né, seria, em primeiro lugar, o enquadre como base para a psicoterapia, que é a moldura, o campo onde se realiza a psicoterapia. Né? Então, eu entendo o processo psicoterapêutico um pouco como as gravuras, as pinturas do Cézanne, né? Com múltiplos contornos, com movimentos, né? Onde as formas não são muito claras, tá? Então, eu gosto muito de usar essa imagem, essa metáfora dos quadros do Cézanne, para compreender os processos psicoterapêuticos que eu trabalho, né? Onde, no caso, eu estaria me movendo de mãos dadas, tentando mergulhar no mundo vivido do meu paciente, e esse mundo vivido eu não enxergo tão claramente nunca, né? Não é como uma fotografia, né? A realidade, ela tem múltiplos contornos, né? Tal como coloca Merleau-Ponty. Então, o enquadre, ele é fundamental, o contrato, né, de trabalho, o horário, o lugar, né, porque é um processo muito subjetivo a psicoterapia, né, então, cada vez mais eu me dou conta da importância disso, né, desse enquadre do contrato, dos horários, das questões práticas, né, do processo, para que os outros aspectos mais subjetivos e profundos possam fluir, tá? Uma outra intervenção seria a intuição eidética na psicoterapia, que é o que eu busco o tempo todo fazer, que é aprender o significado da experiência vivida do outro, né, paciente. A redução fenomenológica, tá? Eu utilizo também, né, como psicoterapeuta, ou seja, por mais que eu saiba, né, tenha conhecimento sobre a psicopatologia fenomenológica da depressão, por exemplo, se eu recebo alguém que tem esse diagnóstico, né, eu vou tentar colocar inicialmente entre parênteses o meu conhecimento e ouvir essa pessoa e mergulhar no mundo vivido dessa pessoa, independente da questão do diagnóstico, né. A descrição, tá, que é a tarefa primeira, né, então eu vou sempre estar trabalhando, buscando que o paciente descreva a sua experiência para a gente conseguir compreender essa experiência juntos. Né? Como um pouco a descrição é sempre como se fosse o motor da psicoterapia. Né? O como, né? Nunca os porquês. Como é isso para ele? Tá? Uma outra intervenção, né, que é muito importante, é a fala, né? A fala autêntica.
Merleau-Ponty, ele fala, ele descreve, né, na verdade, dois tipos de fala, a fala primária e a fala secundária, tá? A fala primária é a fala que é falada pela primeira vez, tá? Que a pessoa não tinha falado antes, que é inovadora, né? A fala secundária é a fala social, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Mesmo que não esteja bem, a gente responde tudo bem, socialmente, né? Na psicoterapia, nós temos as duas falas, né? Claro, né? E uma fala não pode acontecer nunca sem a outra. Mas eu, como psicoterapeuta, né, sempre busco falar, na medida do possível, a fala primária, tá? E busco também com que o meu paciente possa ter falas primárias, porque vão ser essas falas primárias que vão ser transformadoras e inovadoras no quadro dele, né? Um outro ponto, né, uma outra intervenção seria, uma outra forma de intervenção seria ver e ouvir fenomenologicamente, né? Então, a gente trabalha com o setting da visão, né, que é a gente escuta o outro, mas a gente vê o outro, né? E esse setting é muito importante, porque a gente escuta também os gestos, os movimentos, as expressões, né, dessa pessoa nessa relação comigo como psicoterapeuta, tá? Então, esses são os pontos, né, as intervenções que me parecem importantes, né, como psicoterapeuta e já estão publicadas. Mais recentemente, ao longo desse ano, como eu falei para vocês, né, como eu estou mais voltada para a psicoterapia, para o consultório, para a supervisão clínica, eu tenho estado mais atenta do que nunca, né, ao que eu faço e como eu faço. E, recentemente, há 2 meses atrás, nós fizemos aí, celebramos os 20 anos do afeto em Fortaleza, o centenário da fenomenologia clínica e os 20 anos do afeto. Como convidado, nós tivemos o professor Saint-Aubert, que é um filósofo, um dos grandes nomes, né, na filosofia merleau-pontiana na França, tá? Foi ele quem publicou os inéditos do Merleau-Ponty, e eu tinha tido a oportunidade de conhecê-lo anos atrás, em Paris, enfim, né? O professor Lucas Bloch o convidou agora para esse colóquio, e ele veio presencialmente, né? A gente estava falando da importância desses encontros presenciais, e foi interessante porque o projeto de pesquisa dele atual é sobre, ele chama de uma fenomenologia da sustentação, tá? E na fala dele, aqui no colóquio, no nosso colóquio, ele falou justamente sobre reconhecimento e sustentação, né, do ponto de vista filosófico, né, e nós ficamos fazendo articulações aí com a clínica, tá? Então, eu diria, né, se eu fosse reescrever esse texto das intervenções fenomenológicas, eu acrescentaria, né, e é algo ainda que eu espero desenvolver melhor, né, essas duas noções, tá? Porque, de fato, né, a psicoterapia é um processo de reconhecimento, né, do paciente, né, do seu próprio funcionamento, da sua história, né? A partir desse reconhecimento é que eu entendo que ele entra em contato com seus limites e potencialidades, né? E aí ele vai poder dar os passos adiante, se forem possíveis, né? E ele vai poder, o processo psicoterapêutico será transformador, né, a partir desse reconhecimento, né. E a sustentação é outro conceito que é muito interessante, né, para a gente trabalhar, porque o que a gente busca na psicoterapia é a sustentação, né. Eu costumo dizer, a psicoterapia ela não é feita para resolver problemas A, B ou C, né. Geralmente o paciente busca quando está com problemas, né. E aí, mas o processo mais profundo, ele ocorre com a continuidade, né? Ou seja, do paciente se sentir capaz, se sentir forte o suficiente para andar com as próprias pernas, né? Ou seja, eu digo para os meus supervisionandos, pois é, a gente trabalha para que exista um vínculo terapêutico para o processo andar, para o paciente poder ir embora, né? Quando se sentir pronto e quando a gente achar que ele está pronto, né? Esse trabalho todo,
né, que eu acho que a gente trabalha na clínica psicológica, na psicoterapia, com essas duas noções de uma forma muito dialética, eu diria, né, a sustentação e o reconhecimento. No caso dos diagnósticos, né, de pessoas com transtornos mentais, a psicopatologia fenomenológica ela vai ser fundamental, né? Eu acho que a grande diferença do meu trabalho como psicoterapeuta, né, e do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, agora já a geração nova, né, aí vem desenvolvendo, é essa base da psicopatologia fenomenológica, né? No nosso mundo atual, infelizmente tão adoecido, né, porque a gente vê que as pesquisas, vários avanços e uma contribuição significativa, né, nossa, né, pesquisadores nessa área da psicopatologia fenomenológica, mas o fato é que a Organização Mundial da Saúde, ela afirma, e os transtornos mentais estão aumentando a cada dia, né? A pandemia foi embora, mas não foi, né? Porque os efeitos, né, psicológicos, né, no nível que eu entendo como pós-traumático mesmo, estão acontecendo, né? Então, pessoas que nunca tinham tido nada e passaram a ter, ou pessoas que já tinham, isso foi agravado, né? E aí, não como causa e efeito, né? Mas a pandemia, né, eu acho que atravessa, né, essa experiência psicopatológica no mundo contemporâneo, né? Além de tudo que vem acontecendo no mundo, né? E aí, infelizmente, vivemos um mundo bastante adoecido, né? Então, nós, psicoterapeutas, sem a psicopatologia fenomenológica, eu não consigo imaginar, tá? E é isso, né? Obrigada, espero não ter passado muito do tempo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Perfeito, professora.